Bom, então a gente já conhece a Lê, Alessandra Castro. Ela é pedagoga, psicopedagoga, psicanalista. Eu vou falar só um pedacinho do currículo dela, tá, gente? Ela é docente em cursos de pós-graduação e ela foi coautora no livro Projeto Acolher, Encontros Transformadores na Pandemia. Depois, se você quiser, divulgar lá o livro, tá bom? Aí você divulga no nosso grupo. E a Lê, ela foi minha aluna no pós de psicopedagogia e foi aluna da Fê no pós de Uma- neuropsicopedagogia, né? E aí a gente já se encontrou aí vários outros caminhos e ela vai falar de um assunto super importante, né, que são as relações familiares como matriz para o sujeito que aprende. É uma conversa, gente. Então, tá? Fiquem à vontade pelo chat, a gente vai lendo, mas abra o microfone e falem também, tá bom? Ale, se você quiser complementar a sua apresentação, fica à vontade. Se você quiser começar também, fica à vontade aí, tá bom? Bem-vinda. Antes de mais nada, assim, à frente de todas, eu queria agradecer a Valéria e a Maria Fernanda pelo convite. Eu acho que eu só queria acrescentar que eu fui sua aluna, né, Valéria, fui aluna da Maria Fernanda, mas eu fui também aluna da Alicia Fernandes, né, a autora que me convocou de um jeito muito visceral para entender o que era a psicopedagogia. Eu acho que sim, especialmente na parte que é a parte psi, mas que de um tamanho e de uma intensidade muito grande, determina, do meu ponto de vista, muitas das questões dos problemas de aprendizagem, e não só os determina ou dá a eles uma coloração intensificada, né? Como também ela, em muita medida, num tamanho grande, ela vai fazendo com que outros campos, né, da aprendizagem e da psicopedagogia fiquem debilitados, fraturados por conta da intensidade que o campo psi determina esse sujeito como aprendiz, aprendente, como a Alicia gostava de chamar, e eu concordo com ela, gosto muito. Então, a ideia aqui hoje é trazer um dos aspectos, né, que compõem a teoria da Alicia Fernandes, que bebeu também muito na fonte da Sara Paim, as duas juntas, né, se alternaram no cenário argentino como psicopedagogas, psicanalistas, a Sara Paim, psicóloga, então eu estou trazendo só uma vertente dessa teoria, que de alguma maneira, também por conta da minha formação na psicanálise, meu pensar sobre a teoria da Alicia Fernandes, desse campo mais específico psi, foi sendo infiltrado pelos aportes da psicanálise, especificamente pela psicanálise winnicottiana, né? Que eu acho que tem uma interlocução bastante determinante com a teoria da Alice. Então, hoje eu venho falar em nome, acho que um tanto desses dois teóricos, desses dois campos de conhecimento e essa apatia do que é a psicopedagogia, do meu ponto de vista, o trabalho psicopedagógico, tá? Então, eu fui aluna da Alicia, fiz formação com ela e prometi, acho que a mim e a ela, que eu nunca deixaria de compartilhar aquilo que eu estudei com ela, aquilo que eu aprendi com ela e aquilo que eu acho que é essencial no nosso trabalho psicopedagógico. Não só psicopedagógico, mas todo mundo que se propõe a ensinar, a aprender e a lidar com os obstáculos desse percurso. Eu combinei com a Raquel de a gente fazer aqui uma sensibilização inicial com um videozinho que a gente já deixou aí engatilhado, Raquel, tá certo? 8 minutinhos, Tá tudo certo, sim. Vou colocar aqui já, então. por favor.
Maria José, tu não tá me ouvindo chamar não, Maria? Tu não sabe que aqui não é lugar pra tu ficar agora? Em vez de ficar perdendo tempo desenhando o nome, vai lá pra fora arranjar o que fazer, vá. Tem um pátio pra varrer, tem que levar água pros bichos. Vai, menina, vê se tu me ajuda, Maria José. Benção, pai. Deus abençoe. Tudo bom, Maria? Tudo bom, Antônio. Vem aqui, deixa que eu levo. Não precisa não, Antônio. Deus abençoe. Deus abençoe. Lude. Ó, Lude. Lude, tu não tá me ouvindo chamar não, Lude? Tu não sabe que aqui não é lugar pra tu ficar agora? Em vez de ficar perdendo tempo desenhando o nome, vai lá pra fora arranjar o que fazer, vá. Tem um pátio pra varrer, tem que levar água pro bicho. Vai, menina, vê se tu me ajuda, Lude. Fica
ficar aí fazendo nada. Desenhando um nome. Bom, gente, vamos lá. Acho que tem três ideias iniciais que eu gostaria de compartilhar com vocês para a gente poder partir do mesmo ponto para compreender um pouco a luz que eu quero jogar para essa fatia, né, do que é um sujeito se tornar aprendente, para essa fatia que o ajuda a se constituir como aprendente, que é as relações familiares, né? Então, as três primeiras ideias têm um tanto a ver com esse curta-metragem que ganhou prêmios, inclusive depois eu fiquei sabendo que, quando fui olhar melhor para quem tinha produzido, em que situação, em que momento tinha sido produzido, ele foi um curta-metragem produzido em 2006 com incentivo do governo do estado do Ceará, com a intenção de retratar um pouco a dinâmica, né, do sertão do Nordeste, e ele acabou ganhando nessa ocasião muitos prêmios, não só prêmios nacionais, como internacionais. E acho que ele faz isso muito bem, né, quando ele retrata isso que vai se repetindo geração após geração, né, que de uma certa maneira congela as pessoas numa dinâmica permanente, de uma forma de ser permanente, né? Que dificilmente consegue quebrar essa reprodução que se dá. Mas as três ideias que eu gostaria de trazer são eu vou te falar das três e depois um pouco de cada uma. A primeira delas é a ideia de que o familiar, sendo ele diferente daquilo que é o não familiar, que é aquilo que a gente estranha, que é aquilo que a gente acha que não sei do que se trata, isso que se aproxima de mim, que me é apresentado, que é outras formas de ser e viver, nem sempre significa o familiar sendo o que o melhor, o mais propício, aquilo que de fato pode me ajudar numa expansão, né, num desenvolvimento mais amplo. E o não familiar nem sempre quer dizer o contrário do familiar, no sentido de que o que não sei do que se trata é ruim. Porque, como eu estou trazendo aqui, relações familiares, a gente pode exatamente estar experimentando e vivendo experiências a partir desde o nosso campo familiar que, na verdade, não são boas ou não são tão propiciadoras de uma expansão, de um desenvolvimento mais amplo, de formas mais, eu vou dizer, mais saudáveis e vivas de estar na vida e na aprendizagem. Mas porque é do campo do familiar, do lugar da onde eu me originei, a gente entende que isso é o que tem que ser, é o que é bom. Então, eu, de alguma maneira, afasto e não interajo com aquilo que é não familiar, aquilo que me é estranho. Então, acho que essa é uma ideia que a gente tem que considerar para pensar as relações familiares como matriz na formação do sujeito aprendente. Uma outra ideia
é a ideia de que família pode ser pensada de uma forma um pouco mais ampla do que simplesmente essa ideia de que eu sou uma pessoa, meu pai e minha mãe são outras duas pessoas, eu tenho alguns irmãos que são outras pessoas, né? Isso é posto, eles são outras pessoas diferentes de mim, mas é como se eles fossem para mim um ambiente onde eu vou, de alguma maneira, viver, me projetar, introjetar experiências que eles vão me oferecer, mensagens que eles vão me dar, experiências que eles vão me propiciar. Então, para além de ser só pessoas diferenciadas de mim, eles são um ambiente onde eu estou inserido. E aonde, de uma certa maneira, eles me inserem, eles me engolem como ambiente. Né? É mais amplo do que simplesmente essa ideia de uma família que interage. Né? É como se eu tivesse profundamente apoiado neste ambiente. Não é ambiente só do ponto de vista ecológico, geográfico. Ambiente como um lugar onde eu posso vir a ser. E como, de alguma maneira, um lugar que determina e que me oferece e que me orienta a modos específicos de ser. Né? Então, essa é uma outra ideia. E a terceira ideia, que está completamente envolvida com essas duas primeiras, é a ideia de que viver e aprender são duas experiências tipicamente humanas, né? Viver no sentido pleno, né? Viver realizando experiências, criando coisas, ideias, objetos, outras experiências, viver de uma forma que eu vou dizendo muito viva, né? Porque viver pode ser um viver sem significado. E eu estou tentando trazer aqui a ideia de um viver bastante significativo, onde eu sinto que o que eu faço, o que eu sou, o que eu proponho, as experiências que eu tenho, são parte de mim. Se eu não as realizar, é como se eu não tivesse sendo exatamente quem eu deveria ser, né? Não estivesse vivendo de forma muito viva e verdadeira. Então, viver e aprender não estão desassociados, eles são indissociáveis, porque eles propiciam o tempo todo a possibilidade da continuidade do vir a ser. A gente está, desde o momento em que a gente nasce, eu diria até um pouquinho antes, a gente inicia esse processo de contínuo de vir a ser. E a gente não interrompe ele, se tudo correr muito bem, né? Estou pressupondo isso, e não é correr tudo bem do ponto de vista ideal, é correr tudo bem no sentido de que a gente vai conseguindo alcançar e buscar essas experiências significativas e verdadeiras, enquanto a gente vai vivendo, para poder chegar até o último dia de vida nesse processo de continuidade do vir a ser. Né? O Winnicott, por exemplo, tem uma frase que ele diz assim, que até o último minuto da nossa vida, que até para a gente morrer, ou seja, até o último minuto da nossa vida, a gente precisa estar vivo. E ele diz que muitas pessoas vivem uma vida inteira sem realmente estar vivo neste sentido que eu estou trazendo. E que aqui eu estou insistindo que seja um viver associado, intrínseco ao aprender. E um aprender intrínseco a estar vivo. Então, essas três ideias, acho que são importantes a gente não perdê-las de vista, para pensar na incidência e na força das relações familiares como matriz para a formação do sujeito aprendente. Infelizmente, tanto para o bem quanto para o mal. Né? Tanto para ajudar, quanto para, de alguma maneira, às vezes, eu vou dizer atrapalhar, mas para definir uma forma de estar na vida e de estar aprendendo, que em vez de ser facilitadora, potencializadora, é o contrário disso. Né? Uma experiência... A criadora de sintomas, né? É uma criadora de sintomas, perfeito.
Então, eu vou voltar agora só um pouquinho no familiar e no estranho e nos outros dois, mas só para pontuar o seguinte: a gente nasce numa experiência de eu sou tudo. Eu não sei que tem o outro. Eu não sei que tem o fora. O que eu sou é o tudo. É o tudo porque é o que é. Eu não sei de uma mãe que está ali para me servir, eu não sei do tempo que está funcionando e marcando, né, a passagem do dia, eu não sei do espaço que eu estou ocupando, um berço, um colo, eu sei que eu sou isso. E nessa medida, aos poucos, eu vou conseguindo ter experiências na vida que vão me dando uma outra dimensão, uma dimensão que há algo que sou eu, enquanto tem um outro algo que não sou eu, onde então aí se determina a separação e a presença de um objeto, de algo que está fora de mim. Nesse sentido, acho que começa a nossa experiência do familiar e do estranho, e do não familiar, né? Porque o familiar, até esse momento, é o que eu sou, no sentido de que só eu estou partindo daí. O ser que vai se apresentar separado de mim, ele vai ser familiar numa medida, mas numa medida ele vai ser não familiar, porque eu vou ter que entrar em contato com aquilo que eu estou aqui vendo pela primeira vez e me deparar com coisas que eu ainda não sei sobre ele. E eu, enquanto que eu sei outras coisas, e que essas coisas vão nos fazer ficar em interação e facilitar a nossa interação, né? Então, agora eu já estou falando do lugar do indivíduo, né? A gente abre uma primeira ideia do que é familiar estranho, e agora a gente já fala disso a partir do próprio indivíduo. O que para ele é familiar e não familiar? Posto isso, voltando para a ideia de família, quando eu quero tratar a ideia de família como ambiente, neste ponto que eu estou falando da separação entre o que eu sou e o que eu não sou, um outro objeto, nesse caso a mãe, né? A mãe, o peito, a mãe, a gente vai poder pensar que essa ideia de que tem algo fora e esse algo que está fora tem algo que me reverbera e tem algo que não me reverbera, como ambiente, a gente passa a pensar também que o ambiente está na relação com esse serzinho com a mesma com o mesmo pressuposto. Esse serzinho pode ser muito familiar para ele em algumas coisas e em outras circunstâncias ele ser um serzinho estranho. Será, né? Que ele está me demandando como ser, como criança, como bebê. E aí é importante pensar isso porque a interação é isso. Né? Tem algo no outro, no objeto do conhecimento, ou no outro enquanto objeto de interação, as pessoas, que nos une e ao mesmo tempo nos separa. E isso vai ser ad eterno. Então, os ambientes que vão constituindo esse plano de interação entre o bebê e o mundo e a vida, e que isso é gerador de vida, né, de movimento, começa pela mãe, como sendo a mãe ambiente, essa é um conceito winnicottiano. Depois ele se amplia para a ideia de casal ambiente, pais ambiente, né, onde pai e mãe, de alguma maneira, estão associados ou não, né, como ambiente que está na interação com esse serzinho. E isso vai num ampliar-se, né? Então, depois a família como uma estrutura maior, os pais, os irmãos, quando se tem irmãos, mas a gente pode pensar também a família enquanto pai, irmãos ou não irmãos, mais tios, avós, outros parentes que compõem a vida, né, dessa criança, então ali na interação com ela, depois escola, depois comunidade, e aí a própria sociedade, né, como um todo. A gente sempre vai se inserir nesses ambientes, né, para poder viver e aprender. E esses ambientes, de alguma maneira, vão nos fornecer algumas referências, algumas não, várias, né? Eu acho que vai sempre do mais para o menos, né? Em termos de que o que eu filtro e o que eu não filtro das referências. O que me cai como é isso e me cai como, ó, pode ser isso.
a gente sempre vai estar em relação com os ambientes. E o primeiro ambiente da nossa experiência é a mãe ambiente. Antes disso, eu sou o meu próprio ambiente. Eu, né, estou derramado em mim mesmo. Né? E essa é uma experiência profunda, mas que agora, nesse momento, não nos cabe pensar nela, ainda que ela possa ter alguma ligação com tudo isso que a gente está falando. O Ale, posso te interromper? Por favor. Então, você está dizendo que você vai fazer um recorte para falar dessa relação familiar, que primeiro vai ser a relação da mãe com o bebê, né? E colocando essa mãe tanto como pessoa, né? Como o ambiente também do bebê. O que ele conhece, essa mãe que ele conhece é como se fosse a casa dele também, e não só a relação com a mãe. E depois você vai falar dessa vinda de um pai e dos irmãos. Então, é esse recorte que você está dizendo que você vai falar como matriz para aprendizagem. É isso. Só para deixar, porque eu acho que talvez eu entendo o que você está dizendo, mas eu estou pensando se todo mundo do grupo consegue entender, porque eu também sou aliciana, eu também sou nicotiana, então eu entendo o que você está dizendo. Eu só queria saber, assim, até para o grupo se posicionar, se quiser fazer alguma pergunta, para a gente entender se não ficou muito claro. Então, por isso que eu estou colocando, podemos pensar nesse recorte, assim, sabe? Pode estar nesse recorte como lugar de onde a gente vai se originando. Isso. Mas sempre numa ideia de ampliar isso para os ambientes mais, vamos chamar assim, mais complexos, Sim. maiores, mais estruturados, de tamanha familiaridade, muitas vezes de menor familiaridade. Né? Tá. Por isso que a ideia do familiar aqui não é só uma ideia de é minha família determina um tanto do que eu sei, do que eu sou, como aprendente, como pessoa, não só isso, mas sempre nessa conjuntura entre o que é familiar e o que não é familiar. Mas sim, acho que esse recorte é um recorte de onde a gente pode partir para pensar a formação do sujeito aprendente. Né? Okay. O viver e o aprender, quando a gente pode, então, pressupondo esse ambiente que tem condições, de alguma maneira, de nos fornecer adaptação possível, que a gente vai chamando de absoluta nos princípios e depois de relativa no decorrer da experiência de crescimento do bebê e da criança e depois do adolescente, e de alguma maneira que essa dependência também possa ressurgir quando necessária, em alguns momentos, podendo ser absoluta, e outras vezes voltando a ser relativa, e surgindo processos de independência nessas relações. O viver e o aprender desse serzinho, desse aprendente, que começa lá bebê e vai no crescimento, ele vai sempre propiciar amadurecimento / desenvolvimento em duas vertentes, emocional e cognitiva. De novo, não estão desassociadas. Eu estou marcando esse ponto porque senão a gente fica... Do que a gente está falando? Que eles ajudam só a desenvolver cognitivamente o campo familiar? Não. Ele ajuda só a desenvolver emocionalmente? Não. Ele ajuda a desenvolver essas duas vertentes que são completamente uma retroalimentando a outra. Né? Não dá para desassociar. Se a gente tentar, a gente vai cair numa simplificação, né, do que é a pessoa, do que é o sujeito aprendente. Bom, posto isso, viver experiências, realizar experiências, é necessário para que todas essas coisas entrem no jogo do crescimento e do desenvolvimento e da formação do sujeito aprendente. E aí, a vida é cheia delas, né? Umas bastante seguras, previsíveis e outras nem tanto. Para que a gente possa estar em processo de realização de experiências na vida, tem um primeiro campo da nossa Constituição que precisa ser, que eu vou chamar de garantido, e aqui eu não quero que, de novo, fique posto que é um garantido do campo do ideal. Ficou tudo perfeito. Não. É um garantido medianamente, basicamente, né, dentro daquilo que for possível, para cada história de vida, para cada família, para cada contexto, que inclusive é bastante definido exatamente por isso, pelos tempos e espaços aonde
sujeito está inserido, né? A gente acabou de ver aí no filme, tem um contexto ali, né? É o sertão nordestino, tem um contexto econômico definido ali, tem formas de se viver do ponto de vista cultural definidas, ele está retratando provavelmente um tempo histórico, né? Então, assim, não dá para escapar disso. Mas são tempos e espaços onde as experiências acontecem e onde esse sujeito vai estar sendo permeado por elas. Então, o primeiro tempo e espaço constitutivo desse sujeito é o tempo que eu chamo do arcabouço psíquico, que é o tempo onde este ambiente familiar, mãe e bebê, depois casal parental como ambiente, o próprio cenário em si, o lugar, a forma como as pessoas vivem, mas especialmente a mãe, bebê e depois essa ampliação para o casal parental. Esse tempo, espaço, ambiente possibilita uma constituição do arcabouço psíquico, através dessa possibilidade de adaptação absoluta ao bebê, às necessidades do bebê, aquilo que ele demanda como serzinho inaugural, e que depois vai se relativizando ao longo do tempo. Já não vai precisando ser tão absoluta assim. Vai pressupondo e até contando com algumas falhas, né? Destes que estavam ali tão bem empenhados em fazê-lo vir a ser nesta nova vida. Esse tempo e esse espaço de constituição psíquica, né, do arcabouço psíquico, como eu estou chamando aqui, ele é um tempo e espaço onde este serzinho experimenta uma coisa que o Winnicott chama de ilusão de onipotência, onde ele, vamos pensar assim, ele é um ser que é um ser criador. Ele é disso que se trata. Então, se eu tenho fome e o leite entra para dentro do meu corpo, sou eu que estou me oferecendo esse leite, sou eu que estou criando esse leite. Se eu sinto um desconforto relacionado à temperatura e eu sou aquecido por esse ambiente, mas eu não sei que esse ambiente existe, é como se eu me autoaquecesse, né? Para dar dois exemplos. Então, é um tempo onde eu tenho essa possibilidade criativa e autorreguladora, vamos chamar assim, depois a gente vai falar em autorregulação emocional, né? Mas autorreguladora das minhas necessidades, sem entender, sem ter consciência, sem saber que, na verdade, é um outro que está ali, completamente disponível para fazer essa adaptação às minhas necessidades. Então, é um tempo onde eu estou no campo do criar-se e do criar. Tá? Pronto, ponto. Saímos desse momento inaugural, que eu digo, né? É o princípio de tudo, é inaugural. Que a relação assim, logo, é o nascimento, né? Nasceu o bebezinho, ela está falando de um momento, porque o que eu acho interessante do Winnicott é que ele faz todo um estudo, né? Ele olha toda a vida da gente, desenvolvimento todo psíquico da gente, nesse recortezinho do bebê que acabou de nascer, do recém-nascido na relação com a mãe. Então, isso que a Lei está falando é aquele, sabe, é o recém-nascido, essa relação do recém-nascido, né? Que ele não tem noção de que o leite, a fome, o frio, eles são atendidos, né, por um outro, né? Ele acha que é ele que criou isso, quer dizer, eu estava com frio, quer dizer, ele nem acha, né? Ele sente que ele estava com fome, exatamente, que ele estava com fome e ele mesmo foi capaz de sanar a fome dele. Isso é muito importante porque ele tem uma experiência de de criatividade logo que ele nasce. É muito legal isso que o Winnicott fala, né? E agora a Lê vai ainda para o recém-nascido, né? Para o bebezinho, um pouquinho mais para frente, que é essa relação que ela vai falar agora. E que é tão importante, né, Valéria, só para marcar, porque depois isso vira matriz, modalidade, matriz, exatamente, pilar. Uhum. E aí, a aventura em aprendizagens lá na frente, deste lugar, com esta força, porque a gente pôde receber
esse apoio, Pode né? viver, né, isso, essa capacidade de criar. Então, Isso, tem crianças, bebezinhos, que não conseguem ter essa capacidade de criar por uma série de razões, isso. e aí eles não vivenciaram essa capacidade de criar. Só que para aprender, a gente precisa criar. Então, ali já gerou um sintoma, ou gerou alguma coisa que pode vir a ser um sintoma de problema de aprendizagem, né? É Eu isso, vou Ale? atrapalhar vocês. Eu estou aqui pensando mil coisas, né? Porque não é a minha formação, mas eu estou já ficando um tanto angustiada, assim, pensando o que é que eu precisaria, como eu investigo isso para depois, lá na frente, porque vocês estão muito no bebê, gente, a gente precisa avançar. Agora, estou preocupada com o tempo e com as minhas perguntas, que agora eu já estou pensando mil coisas aqui. Como que a gente vai descobrir tudo isso com esse aprendente que está lá na nossa frente? Fui muito longe, né? Não, eu acho que tem uma coisa que você falou que é importante, Fê, que é assim, a relação mãe-bebê, essa relação que é só única, mãe-bebê, é quase que todo o estudo do Winnicott para. Então, assim, não é que a gente só está na relação e vai falar lá do adolescente. Essa relação mãe-bebê, ela já fala do adolescente e do adulto. Como é que a gente vai fazer isso? Com uma ótima anamnese, com um olhar psicopedagógico, com estudo, né? Então, quando a gente pergunta, eu vou falar só mais uma coisinha. Quando a gente pergunta, mamou quando era pequenininho, por quanto tempo? Na verdade, essa informação é pequena para a gente. A gente não quer saber se mamou só, a gente quer saber como era. Porque Relação, esse como era vai isso, trazer essas informações dessa relação. Agora, isso. Lê, vou deixar você. E isso vai dar pistas de como ele vai, por exemplo, interagir com os processos de conhecimento, de busca de conhecimento, de aprendizagem, né? De viver aquela experiência. Então, essa ilusão de onipotência que pode ser constituída como matriz nesse espacinho de tempo, ela, por exemplo, é depois o que a Alicia vai chamar de experiência de prazer de domínio do objeto do conhecimento. Para mim é a mesma coisa, só que é num outro tempo, né? Num tempo mais à frente, como a Maria Fernanda está perguntando, quando de fato ela estiver na relação com processos de aprendizagem, por exemplo. E que ela tem consciência disso, não é como o bebezinho que não É, tem essa consciência. isso é uma não consciência, porque é uma Sim, força, na verdade, é é. uma potência, né? E que eu chamo também, aí é uma expressão minha particular, de catarse do aprender. Então, por exemplo, eu ouvi hoje uma historinha assim, a menininha não está conseguindo alfabetizar, está conseguindo alfabetizar há 7 anos. Daí ela começa um trabalho, né, psicopedagógico, e a psicopedagoga está lá toda jeitosinha, né, tentando mil e umas formas dela. E ela diz assim, peraí, agora eu já sei, ela fala. O A e o I formam uma palavra. Aí a psicopedagoga fala, formam, quer ver, ó, ai, sabe aquilo que a gente fala quando está machucado? Ai, isso é a palavra. Então, esse é o catarse do aprender. Ela fez, é como se ela tivesse criado o ai pela primeira vez. Não é que existe um código, não é que ela só mecanizou o código, né? Codificou, decodificou. Não, ela criou mais uma vez, pela primeira vez, a letra A, a letra I e a junção das duas que formou uma palavra, né? Então, essa potência que diz para o aprendente que ele está criando os objetos de conhecimento dele, que isso é criação dele, né? É claro que todo o processo de aprendizagem não se dá desse jeito, alguns são mais mecânicos mesmo, mas outros precisam ter essa forma, essa intensidade, tem que partir desse lugar para que isso se torne algo significativo que potencialize esse aprendente para as outras experiências de aprendizagem. E isso se constitui nesses primeiros tempos. Passados esses primeiros tempos, vamos prosseguir. Tem aí um tempo, que é o tempo que eu chamo da impressão de uma forma de estar na aprendizagem, que é, sim, um estudo mais
consistente da Alicia, que é a constituição da modalidade de aprendizagem de cada sujeito que está na relação, sim, com o pai, com a mãe, com o pai, e com essa família que, de alguma maneira, se estende ao redor dela. Irmãos, uma avó, alguém muito próximo, que é quando o sujeito está em profundo movimento de relação com essas pessoas. Que aí a gente está entrando já na primeira infância, né? E que isso vai se estender para o resto da vida, mas que na primeira infância ganha um terreno enorme para acontecer, para se estabelecer uma modalidade de aprendizagem que vai ser a modalidade guia deste sujeito para se empreender em processos de aprendizagem, né? Em percursos de aprendizagem, do aprender. Então, é só para dizer que a Alicia vai fazer o quê? Ela vai fazer uma análise de que tipos de modalidade de aprendizagem pode se constituir a partir das relações que essa criança, eu vou colocar em termos da infância, que essa criança vai estabelecendo com seus pais. E que tipo de relação é essa, né? É a relação de quem está numa posição de ensinante e outro que está na posição de aprendente. E isso que esse ensinante vai demarcando como formas de ensinar e aprender, essa criança vai, de alguma maneira, incorporando, tomando para si como um modelo, uma modelagem para ele partir para a aprendizagem a partir disso. O que a Alicia vai dizer é que algumas dessas modalidades, em vez de fluírem, ajudarem nos processos de aprendizagem, algumas delas dificultam os processos de aprendizagem, mais de um jeito ou mais de um outro jeito dificultador, vamos dizer assim, né? Ela categoriza 3 formas diferentes de modalidade de aprendizagem, né? A grosso modo. Depois ela faz umas combinações, mas a grosso modo 3 modalidades de aprendizagem. Uma que flui muito bem a aprendizagem e outras 2 que tornam as coisas mais difíceis de acontecer. O que eu acho que marca de um jeito bastante claro esse momento é que o sujeito nesse percurso, o sujeito aprendente nesse percurso, ele já tem lá o arcabouço psíquico dele. Se ele se sente muito potente, muito criativo, menos criativo, a gente está aqui pressupondo que sim, e que nesse momento o que ele está botando em jogo, se ele tiver uma modalidade de aprendizagem que flui, é a capacidade que ele conseguiu de desenvolver de confiar em si mesmo e no outro, e na relação que se estabelece entre eles. Por isso, ele se projeta em processos de aprendizagem, porque ele confia em si, ele confia no outro, e ele confia naquilo que os 2 juntos estão podendo produzir, nesse caso, como aprendizagem. Eu queria fazer uma pergunta para o grupo. A gente está bem na nossa hora. A gente tem recebido reclamações que 1 hora é pouco, mas a gente vai pensar nesse formato depois. Se vocês estão conseguindo visualizar, quando vocês estão percebendo um problema de aprendizagem, vendo um problema de aprendizagem, se vocês estão conseguindo visualizar isso que a Ale está falando, que é bastante teórico, no atendimento de vocês. Se vocês têm alguma dúvida, assim, será que isso que eu pensei tem a ver com o que a Ale está falando? Então, a gente queria saber se vocês querem fazer alguma pergunta, assim, bem pontual, né? Se vocês conseguem ver essa relação do ser potente, que consegue aprender, do ser que não está tão potente e que está apresentando um problema de aprendizagem. Então, se vocês quiserem, eu abro o microfone. Eu não estou enxergando todo mundo hoje, eu estou enxergando a Lê maior, a Fê vai me ajudando nisso. Ou façam perguntas. Então, fiquem à vontade, porque eu acho que a ideia é que essa teoria que a Lê traz, que é da Alicia, que é do Winnicott, que é da Sara, que é bastante difícil, da Sara Paim, que ela fique um pouco mais prática para vocês, né? Então, não sei, Fê, se alguém levantou a mão, se alguém fez uma pergunta, levantou? Eu, para variar,
Ótimo. Eu estou fazendo uma relação assim, ó. Ah, é por isso então que aquela criança apresenta uma questão de aprendizagem. A mãe na anamnese falou que não amamentou, então não teve essa relação de potência. Então essa criança, ela não se sente potente para aprender. É isso, Ale? Então, a gente não pode dizer que é isso que determina completamente a dificuldade dela. Mas essa é uma pista, Cláudia, né? É Tá. uma pista que vai falar de um primeiro tempo de interação deste bebê com esta mãe ambiente, né? Que pode, sim, falar sobre uma certa fragilidade nessa potência. Ah, mas é o único aspecto que determina isso? Não. Ele é um dos que, somado a outros, podem sim colocar essa criança numa posição de aprendente mais frágil, menos potente, né? Lá com as suas inseguranças, com as suas dificuldades, porque aí também outras coisas vão se somando a isso, né? Que aí, se a gente começa a falar, a gente não para. Mas é isso mesmo. Então, essa é uma boa pista. Eu acho que uma coisa importante é que o Winnicott fala relação mãe-bebê, mas que não precisa ser exatamente a mãe, tá? Então, por exemplo, eu tava fazendo uma anamnese esse mês e a mãe teve depressão pós-parto. E quem fez esse papel foi o pai. E ele não amamentou, mas ele pegava a criança no colo e dava mamadeira e olhava nos olhos e dava essa proteção. Então, a gente fala relação mãe-bebê, é essa relação de estar próximo, de ambiente, exato. Eu faço aquela primeira chamada, porque se a gente pensar na mãe como a exclusividade desta mulher que gera, que gesta e que depois dá à luz e cumpre esse primeiro tempo de relação com o bebê, a gente pode cair nesse equívoco, né, que a Valéria bem lembrou. Então, se a mãe não pode fazer isso, há quem possa. Se a mãe não pode dar o peito, porque o peito não tem leite, a mamadeira vai cumprir essa função? Sim, porque é uma experiência de amamentar em que ou a mãe ou o pai estão podendo oferecer ao bebê, que nem sabe quem é que está fazendo, se é a mãe ou se é o pai, mas é o ambiente, este que está dando este lugar para ela poder saciar, né, a sua fome, com essa percepção de que ela está criando o que ela precisa para ela mesma, que é o alimento que sacia a fome dela. E é fogo, né? Porque eu pensei muito no exemplo que a Val falou, mas pensei também no nosso país, né? Assim, e pensei nas crianças abrigadas, que eu acho que aí é muito delicado, né? E é delicado em vários pontos, porque aí a gente tem esse ambiente não sei se é uma boa palavra, mas desestruturado, talvez às vezes até inexistente. A gente tem muitas vezes mães e pais que não fizeram pré-natal, não acompanhou, que era usuário de álcool, droga, então a gente tem fatores orgânicos e a gente vai ter também questões socioculturais, mas socioeconômicas que vão se misturar a isso e aí a gente tem muita criança na escola pública, que veio desse ambiente, da mãe ambiente até o restante, muito prejudicado, né? Eu acho que Mas é também, complexo, né? né, Maria Fernanda, o contrário a gente vê também, que muitas vezes esses ambientes, esse cenário caótico, vou chamar assim, não ambiente, o cenário caótico, não determina as relações nos ambientes possíveis. Então, quais são os ambientes possíveis? Às vezes é uma irmã mais velha que cumpre a função que a mãe e o pai não estão podendo. De amamentar, pode ser que sim, pode ser que não. Mas olha só, ela que fica ali, ela que supre as necessidades do bebê e da criança, ela que acompanha a escola, ela que faz a função de estabelecer com ele
esse lugar de eu sou ensinante, você é aprendente, olha o que eu estou te contando que é aprender, olha como eu faço para aprender, olha o que eu estou querendo te mostrar. Então, assim, às vezes, por mais caótico que o cenário seja, existe alguém que compra Nesse ambiente. ambiente, né, desse ambiente favorável para o desenvolvimento. Então, também a gente vê muito o diferente disso que você está falando, de por mais caótico que o cenário social, econômico, né, seja, existem casos de pessoas que estão se desenvolvendo como sujeito a aprender de um jeito muito potente, crendo em si mesmo, confiando em si e no outro, né? Uma coisa que eu acho muito importante é que, assim, cada criança, cada ser nasce com um potencial. Então, às vezes, o ambiente não é o ambiente favorável, mas aquela criança, aquele serzinho, ele tem um potencial para lidar com esse ambiente também, né? Então, às vezes você tem crianças gêmeas e um se deu super bem, saiu super bem nesse ambiente, e o outro não, porque cada um nasce com o seu potencial para suportar as dificuldades, as frustrações, a dor. E ao Uma mesmo coisa tempo. inata, assim, Oi? tem um princípio inato aí, né? Tem uma coisa que Tem, parece que é dada, assim, que exato, bota algo que é só dele, né? Que é Ainda coisa. bem, exato. né, gente? Senão sobra tudo para a mãe. Não, Aí é só a mãe que e deu não é errado, só a né? mãe. É que a Lê não falou a hora que entra o pai, mas tem a hora do pai também. E só uma outra coisa que eu acho. Ambiente, porque senão fica muito persecutório, né? Uma coisa que eu acho que é super importante também, além de cada ser nascer com o seu próprio potencial, o bebezinho, ao mesmo tempo em que ele é aprendente, porque ele está ali aprendendo sobre esse ambiente, ele é ensinante, porque aquele bebê que fica gritando, gritando, porque a mãe, o pai falaram, não, não, ainda não está na hora de amamentar, não deu 2 horas, eu não vou amamentar ainda, porque e aquela criança fica berrando, ela vai mudar esse ambiente. E os pais vão. Então, eu acho que isso é muito lindo. Mesmo nessa relação onde você está falando de um serzinho que chegou no mundo, ele tem É, esse potencial também de sim, mudar este ensinante que seriam os pais de sim, estar trazendo esse ambiente, né? E a sim. gente, como psicopedagogo, a gente tem que olhar para isso, né? Para essa relação de estar aprendendo, estar ensinando, e por isso eu também amo essa nomenclatura que a Alicia deu, porque olha só, desde bebezinho você já está também ensinando e fazendo seu pai, sua mãe, aquele ambiente se modificar e pensar sobre. Ali fala, né, assim, Valéria, veja se você lembra dessa parte que eu acho incrível. Ela diz assim: o nosso primeiro ensinante é o nosso próprio corpo. Ele diz para a gente como é que a gente tem que fazer. De um jeito ou de outro, ele vai também nos direcionando a determinar formas das coisas acontecerem, né? Eu acho que é disso que você está falando. Sim, O último item, né, dessa continuidade aí, constitutiva, eu diria que é uma competência, se pode chamar assim, ou um elemento dessa Constituição, que é o elemento que também acontece num tempo e num espaço de consolidação da força egóica, né? Que é quando este serzinho, pós-arcabouço psíquico, pós-constituição de uma modalidade de aprendizagem, ele passa a ter a possibilidade de lidar com os mandatos familiares que estão inseridos na experiência dessa família, dessa criança, desde antes dela nascer. São, por exemplo, o vídeo mostra isso, né? Tem um mandato claro ali. As mulheres dessa família pegam água, carregam água e trabalham, né? Em casa, lá, e naquele engravidam, ambiente. né? Engravidam. Engravidam e se quiserem ficar muito tempo brincando de desenhar o nome, estão fazendo o que não deve, né? Estão perdendo tempo. Né? Por isso que as folhas do caderno param só ali, nas Marias, e não avançam. Né? E isso vai se reproduzindo. Então, são mandatos familiares tão subliminares na experiência
destas famílias, que às vezes nem as próprias, o próprio pai, a própria mãe estão percebendo isso. Então, tem algo que esse sujeito também pode, como constituição, criar recursos ou criar a partir de si mesmo e através de processos possíveis, emocionais e cognitivos que ele vai desenvolvendo, de criar deslocamentos dentro do sistema. Isso não é fácil, sistema familiar. Isso não é fácil. Isso de fato necessita de uma força egóica, né, de um posicionamento. Eu posso, eu quero, eu não vou mais fazer assim, eu vou fazer assado, né? Eu vou escolher. Diga, Valéria. Enquanto a gente estava assistindo, né, o filminho, o curta, eu ficava torcendo para a menininha falar: não, eu não vou sair daqui, não, eu quero escrever. Eu fiquei torcendo para ela, que é isso, né? Essa força de quebrar um padrão. Tudo isso inconsciente, claro, né? Mas assim, é essa força. Mas as mulheres nessa. Inconsciente, né? Porque Sim. tem uma que está no campo do inconsciente, mas tem alguma coisa que vem para a consciência. Inclusive, o trabalho psicopedagógico tem esse pressuposto de convocar algumas coisas para ficar. Vamos trazer isso daqui para cá, vamos discutir isso, né? Porque é poder, de alguma maneira, se interpor essas narrativas e discursos absolutos sobre o saber. Quem é que sabe? A mulher ali se submetia, a mulher ali também determinava, né? A mulher enquanto mãe. E aquilo se repetia. E fazendo um gancho com a Alicia, porque força egóica é muito do campo da psicanálise, né? Do psi, a Alicia fala do quê durante o processo de teorização dela? Da autoria do pensamento. Que eu acho que tem total a ver com isso, assim, né? Quando o sujeito diz assim: espera que agora eu sei como é que eu vou fazer isso. Espera que agora eu... Peraí, você quer que eu faça agora, mas eu não vou fazer agora. Vou fazer daqui a pouco. Não, eu tenho um outro jeito de fazer, mas você está falando para eu fazer assim? Pai, você está falando para eu fazer assim? Mas eu agora já sei de um outro jeito, eu vou tentar o meu jeito. Né? Então, isso é algo que, se esse percurso não puder potencializar para chegar nesse ponto, você, na verdade, está se submetendo a formas, né, de viver, de aprender, de estar nas experiências muito regidas pelo ambiente ao qual você está inserido, no qual você está inserido, ao qual você está submetido. E só para dizer que não é culpa de ninguém, né? No fundo é assim, é uma conjectura que pode ser muito potencializadora, pressupondo esses aspectos que eu trouxe, ou pode ser muito... pode atrapalhar demais. Pode, na verdade, em vez de achar que está facilitando, pode exatamente estar atrapalhando este sujeito aprendente de ser potente, né? De realizar a aprendizagem com todo esse significado vivo que a gente está trazendo aqui como... Eu não chamo nem de ideal, eu acho que todo mundo deveria ter o direito de fazer os seus percursos de aprendizagem de forma significativa, né? Podendo, inclusive, contar com a ajuda dos ambientes para isso. E aqui a gente vai ampliando cada vez mais, da família para os outros ambientes, né? A escola, né? As instituições comunitárias, onde eu transito como elemento da comunidade que eu participo, o campo profissional. Mas tudo isso, né? Todos esses lugares que a gente vai se colocar pós essa relação, né? Na escola, no campo profissional, nos relacionamentos, ele vem dessa matriz, né? Ele vem desse início da relação com a família. Então, eu acho que isso é interessante. É aí que a gente vê onde tem as fraturas de aprendizagem, os problemas de aprendizagem, né, que são muitos vindos dessa matriz, quando a gente tem esse olhar também, né, esse recorte. Acho que a Lê abriu a nossa conversa hoje já dizendo desse recorte, da onde eu estou falando, né, da onde eu venho? Eu venho, né, da psicanálise, eu venho da Alicia, da Sara, então ela trouxe esse recorte.
Ale, a gente está dentro do nosso limite, a gente não gosta de atrasar, porque eu acho assim, as pessoas que entram, elas não querem perder. Então, se a gente continua depois do horário e as pessoas têm que sair, a gente acha que isso não é uma consideração muito grande com as pessoas que entraram para assistir, né? Se você quiser falar alguma coisa para a gente finalizar também, acho que seria legal. Então, Ale, você quer fazer suas considerações finais? E se alguém tiver alguma pergunta ou algum comentário, por favor, faça. Eu acho que isso não é uma conversa leve, ela é sempre uma conversa densa pela quantidade de elementos que eu trago, que eu trouxe, e que abrem um monte de reflexões, mas que eu acho que são reflexões muito necessárias para a gente introduzir no nosso trabalho psicopedagógico, para ele estar como pano de fundo para a nossa escuta em processos de avaliação psicopedagógica e em processos de intervenção psicopedagógica, né? Porque eu acho que se a gente não tiver também esses elementos, como eu estou chamando assim, como referências e pano de fundo para a nossa escuta deste aprendente que está com a gente, nos processos de anamnese, como a gente colocou, na relação transferencial, no próprio discurso do sujeito que está ali se apresentando, né? Se colocando como alguém que está realizando aquilo que a gente está propondo, e o faz de formas, às vezes, que, enfim, todo desconjuntado, como a gente diz, a gente fica muito focado em outros aspectos que também são necessários serem investigados, mas que podem não dar conta de explicar as questões e as dificuldades de aprendizagem do sujeito, né? Não por exclusão, mas por inclusão. Estou olhando para isso, mas também vou escutar isso, vou escutar esse campo das relações familiares do sujeito, que ele sim tem um peso enorme como aquele que constitui este sujeito como aprendente, né? Então, acho que as considerações são essas. Espero ter aberto aí muitas possibilidades de reflexão, né, na ação psicopedagógica, e que nesse momento é de escuta. Assim, o que eu estou escutando aqui quando eu estou ouvindo isso na anamnese, quando eu estou vendo ele recuar frente a essa proposta que eu estou fazendo, né? Enfim, é isso. Ô, gente, aí eu vou engatar na Lê, e como não psicopedagoga, é uma das coisas que eu admiro. Vocês são os únicos profissionais que têm esse olhar, que junta a, a vida e a aprendizagem, né? Então, a fonoaudióloga tem um olhar ligado à linguagem, o psicólogo tem um olhar do psi e do neuro também, né? A neuropsicóloga faz uma série lá de avaliações muito objetivas, mas o psicopedagogo é o profissional que é capaz de juntar todas essas partes e ter um olhar amplo e integral assim do sujeito. Eu acho que isso é tão bonito no trabalho de vocês e que eu acho que não deve ser perdido. Porque o que eu vejo é uma tendência a gente ir cada vez mais só para o cognitivo, para o neuro, nananã, que é isso, não é dispensável, não se trata de mais valor ou menos valor, mas essa coisa que vocês podem fazer, esse olhar que conecta coisas e que vê um indivíduo inteiro, é só do psicopedagogo. É inteiro num tempo, né? Uhum. Desde sempre, né? Não é só nesse recorte, Só nesse momento, né? e que não é bem atemporal, e que não é que também se fecha nisso, é exatamente para o futuro, né? Para poder continuar, vir a ser, sempre nessa perspectiva. Vira sério. Oi, gente, só uma colocação, né? Tudo isso muito interessante, calhou com o que aconteceu hoje. Eu fui conversar com uma mãe que, inclusive, foi alguém do grupo que havia indicado, e ela buscava
um apoio para o filho para determinadas questões e não sabia de fato o que a psicopedagogia fazia. Falei, então vamos bater um papo, a gente conversa por telefone, chamada de vídeo, que fica melhor para você. Enfim, tivemos a nossa conversa, né, hoje à tarde, e eu expliquei para ela, né, a função da psicopedagogia, e eu falei para ela do meu olhar e como eu costumo atuar com as crianças, que a minha função não é só olhar para a questão da aprendizagem dentro do ambiente escolar, né, o que ela escreve, o que ela lê, o cálculo matemático, mas é para olhar aquele ser como um todo. Então, olhar o que ele tem ali de potencial, o que a gente precisa favorecer, enfim. Fui, conversei e ela falou assim, nossa, nem precisa falar mais nada, você já me ganhou, já me conquistou. Eu falei, que bom, fico feliz que você entenda isso, porque o valor do que a gente faz não é só para que melhore a escrita, a leitura, mas é que ele é prepará-lo para a vida, né? Preparar essa criança para lidar com a aprendizagem fora da escola também, dentro de casa, fora de casa, em qualquer lugar que ele estiver. E é esse o nosso papel. Então, muito obrigada, Lê, foi muito bom e realmente trouxe muitos pontos de reflexão. E parando para a gente pensar na nossa anamnese, o que de fato aquele monte de pergunta quer saber, né? A gente faz aquele monte de pergunta para quê? Só para encher, né? Fazer um checklist ali, mas qual é a finalidade de fato? Amamentou a criança, mas como foi esse amamentar, né? Que a Val trouxe esse questionamento aí, que é algo que nunca passou pela minha cabeça. Eu sempre pergunto: amamentou? Por quanto tempo? Mas como foi essa amamentação? O que houve nesse processo? Enfim. Porque o processo de aprendizagem, ele tá ligado ao como, né? Como. Então a gente tem que entender esse como. Mas que bom, Miriam, check, ó, foi ótima Vários você. contextos. Esse como em vários contextos. Sim. Né? Mas que gostoso essa experiência que você passou, né? De você me conquistou, né? Porque você trouxe esse vínculo, você trouxe a filha, é menina, né? Você trouxe a filha dela, é isso. Conta para o Armando, que eu aprendi isso com ele. E hoje ele nem está aqui para ver escutar você falar. E, gente, vocês viram por que eu adoro a Fê? Olha como ela fala lindo da gente, né? Como ela adora a gente, né? A nossa, E ela se emociona, Fê né? chipa, assim, eu e a Fê, porque olha como ela falou bonitinho da gente. Ó, eu emociono, eu já falo, já tenho vontade de chorar. Eu acho bonita mesmo. Bom, gente, eu acho que Gente, Ale, oportunidade, enfim, tem o grupo de estudo, caso vocês queiram, né, banhar-se ainda mais nessas águas aí, como a Maria Fernanda falava, precisa, né? Mas eu acho que também a gente precisa cuidar para não achar que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra. Nós somos conjunto, né? Então, assim, não é porque, então é mais... Não, a gente é tudo isso e precisa poder, sim, a gente lida com o ser humano, não dá para ficar, né? A gente precisa unir aí as forças nas leituras, nas áreas, nas conversas, né? Amplificar a escuta. Ale, eu acho que a gente só tem a te agradecer, né? Eu acho que é isso, né? Você foi tão psicopedagoga, né? Olha como você sensibilizou as pessoas ao ouvir, a escutar, sair daqui pensando, né? Então a gente só tem que te agradecer, foi muito gostoso. Tem aqui o pessoal falando, a Sandra precisou sair, mas falou, Ale, você sempre sensível e competente, amei esse encontro. A Évila, alegrada, apesar do meu atraso, ouvi parte significativa da tua fala, parabéns pela reunião. Então, eu acho que, Ale, a gente só tem a te agradecer mesmo. Tenho que Super agradecer. obrigada. Né? À disposição para novas conversas. Tá ótimo, muito bom. Um abraço, gente. Obrigada, Lê.